Olá moçada, tudo bem com vocês? Professor Samuel, professor de Física do cursinho Anglo Colégio Aliança. Estamos aqui hoje para tratarmos da aula 10, a aula referente à quantidade de calor sensível. Então, na aula anterior nós tratamos acerca da diferença entre calor e temperatura e alguns conceitos básicos relacionados com a calorimetria. Pretendemos hoje estabelecer a relação entre variação de temperatura e quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, chamada de calor sensível. Então, o calor, quando um corpo perde ou cede, a sua temperatura vai diminuir, ou então, quando ele recebe, a sua temperatura vai aumentar, em se tratando de calor sensível. Quando há mudança de fase, que será o tema da nossa próxima aula, nós estamos falando de calor latente. Pois bem, vamos só retomar algumas situações para deixar claro acerca do calor sensível. Então, calor e temperatura. Calor, então, a gente viu na última aula que é energia térmica em trânsito, né, entre dois corpos, em decorrência da diferença de temperatura entre esses corpos, né? Então, para que o calor exista, os corpos devem estar a temperaturas diferentes. Na situação hipotética aqui, vamos considerar dois corpos, né, que estejam a temperaturas diferentes. O corpo A com temperatura TA e um corpo B com temperatura TB. De tal modo que o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. Como o corpo A tem temperatura maior que o corpo B, a gente diz que ele tem mais energia térmica. Então, o fato de um corpo ter maior temperatura não implica dizer que ele tem calor. Lembra que nós vimos na última aula que os corpos não possuem calor, os corpos possuem energia térmica. E quanto maior a sua temperatura, maior a sua energia térmica. Quando eu coloco esses dois corpos numa região próxima ou então em contato, há transferência de energia térmica de um corpo para outro. Espontaneamente, a energia térmica passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Até quando? Isso acontece até quando que eles fiquem à mesma temperatura, conhecido como estado de equilíbrio térmico. Esse estado, então, significa dizer, nessa situação hipotética que nós temos aqui, que a temperatura do corpo A será igual à temperatura do corpo B. Neste momento, então, cessa a troca de energia térmica, cessa a troca de calor. Então, os corpos deixam de ter calor entre eles. Então, o calor é somente a passagem de energia térmica do corpo de maior para o de menor temperatura. Isso espontaneamente. As unidades de medida, então, no sistema internacional, a unidade de medida de calor é o joule, né, a unidade de energia. Entretanto, uma unidade bastante utilizada em se tratando de calorimetria é a caloria, né? A caloria é bastante utilizada. A relação entre os dois é que uma caloria equivale a 4,186 joules. Alguns problemas arredondam conforme a situação que você vai resolver. Então, é claro que às vezes arredonda para 4, 4,2, 4,1, aí depende da situação do problema. Então, a caloria tem essa definição. É a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, é o equivalente à variação de temperatura de 1 grau Celsius, né? Uma definição assim bastante superficial, mas que serve para a gente entender o que significa uma caloria. Então, a diferença entre calor sensível e calor latente. Quando um corpo ele recebe calor e ele sofre uma variação de temperatura ou mudança de estado, nós temos essas duas situações, de calor sensível e de calor latente. Pois bem, vamos ver caso a caso. Quando o efeito produzido é exclusivamente variação de temperatura, então eu estou falando que apenas a temperatura do corpo irá variar, tá? Então, variação de temperatura. Quando eu tenho variação de temperatura, então eu estou falando de calor sensível, é aquele em que não há mudança de fase. Se o efeito trazido for mudança de fase, mudança de fase,
significa que eu tenho calor latente. Pessoal, essa mudança de fase, ela ocorre sem que haja mudança de temperatura. Então, ou eu tenho uma situação ou eu tenho outra. Então, quando há variação de temperatura, seja ela positiva ou negativa, eu tenho calor sensível. Quando há mudança de fase, eu tenho calor latente. A gente vai analisar cada situação. Então, na situação aqui, ao se colocar uma barra de ferro, né, um metal, na presença da chama de um fogão, né, no fogo, a gente percebe que há uma mudança de temperatura nessa barra. Então, essa quantidade de calor que a barra recebeu, a gente chama de calor sensível, né, supondo que ela manteve-se no estado sólido e houve apenas um acréscimo de temperatura. Isso é chamado de calor sensível. Se a mesma quantidade de calor for fornecida para um bloco de gelo que já esteja a 0 graus Celsius, esse calor vai ser utilizado, então, para que o gelo sofra a fusão, ou seja, ele derreta, ele passa do sólido para o líquido. Então, esse calor é chamado de calor latente daí, tá? Então, conservou o estado da matéria, apenas variação de temperatura, né, no exemplo aqui da barra de ferro, elevação, eu tenho calor sensível. Mudou de estado físico sem que aconteça a variação de temperatura, perceba que eu estou falando aqui que a barra de gelo está a 0 graus Celsius já. Se ela estivesse uma temperatura inferior a essa, seria diferente. Mas o calor latente a gente abordará na próxima aula. O tema de hoje é apenas calor sensível. Capacidade térmica e calor específico. São duas grandezas físicas que nós precisamos compreender bem para que possamos calcular o calor sensível trocado entre os corpos. Então, supondo aqui que uma quantidade de calor representado pela letra Q seja trocada por um corpo de massa M, no caso, supondo que ele está recebendo, né, alguém está fornecendo calor, vai fazer com que a temperatura certamente aumente, ela vai variar. Então, se eu quero que a temperatura aumente, eu forneço o calor. Se eu quero que a temperatura diminua, eu retiro o calor. Nessa condição, a capacidade térmica é essa quantidade de calor que eu forneço para um corpo de massa M variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura do corpo. Tá? Então, veja bem, quando eu digo quantidade de calor necessária, eu estou falando dessa quantidade Q, para que a temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebido ou cedido e a respectiva variação de temperatura. Então, quando eu vou calcular isso, eu tenho que saber a quantidade de calor trocada pelo corpo para que a sua temperatura varie 1 grau Celsius. Tá? Então, percebam que eu estou falando da capacidade térmica do corpo. Só comentando ainda acerca da capacidade térmica, vamos analisar a seguinte situação. Nós não estamos falando, por exemplo, de capacidade térmica da água, a capacidade térmica do alumínio, do ferro. Estou falando da capacidade térmica de um corpo. Então, a capacidade térmica, ela não tem um valor fixo para cada substância, porque a capacidade térmica vai depender também da quantidade. Eu posso ter substâncias iguais com capacidades térmicas diferenciadas. Por exemplo, se eu aquecer da mesma forma, fornecer a mesma quantidade de calor, né, supondo que eu tenha um balde com 1 litro de água e outro balde com 10 litros de água, e que ambos estejam a 20 graus Celsius, eu coloco na chama no fogão para receber a mesma quantidade de calor por 5 minutos. Ao final desses 5 minutos, quando eu for verificar a temperatura, eu percebo que 1 litro de água estará a uma temperatura maior do que 5 litros de água. Então, a quantidade vai interferir, né, nessa situação. Então, a capacidade térmica, ela não está relacionada com uma porção específica de uma única substância. Então, eu posso falar a capacidade térmica do corpo, e não da substância. E também, mesmo que eu tenha substâncias iguais, como no exemplo citado anteriormente da água, eu posso ter valores diferenciados, dependendo da quantidade. Já o calor específico, como o próprio nome sugere, eu estou falando específico. Então, eu estou falando daquela substância especificamente.
né? Então, aqui eu estou considerando agora a capacidade térmica da unidade de massa. Então, agora, eu não tenho mais aquela situação que eu falei de 1 litro de água e 5 litros de água. Eu estou falando de 1 grama de água, por exemplo. Então, é por unidade de massa. Então, a gente diz que o calor específico é a razão entre a capacidade térmica e a massa, certo? Então, o calor específico, por exemplo, quando eu falo calor específico, eu falo calor específico da água. Quando eu falo calor específico, eu falo calor específico do ferro, do alumínio, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, 1 grama de água, o calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, significa dizer que para a temperatura da água variar 1 grau Celsius, de 1 grama de água variar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer ou retirar 1 caloria. Então, eu estou especificando que é para 1 grama de água, enquanto que a capacidade térmica não é da substância. A capacidade térmica é do corpo, né? Calor específico é uma característica da substância e não do corpo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo em capacidade térmica, eu não posso falar capacidade térmica do alumínio. Eu posso falar capacidade térmica de um bloco de alumínio, porque eu posso ter um bloco de 1 kg e um bloco de meio quilo. As capacidades térmicas serão diferentes. Já o calor específico eu posso falar do alumínio. Por quê? Porque o calor específico ele é para 1 grama. Então, calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Portanto, cada substância terá o seu calor específico, porque é para 1 grama, especificamente. Aqui alguns valores para a gente compreender, né? Então, eu tenho aqui para a água, que é o maior, então eu tenho o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui eu estou tratando, né? Claro que você vai pegar assim, no nosso caso, supondo a nível do mar, eu tenho uma variação de temperatura entre 0 e 100 graus Celsius para a água estar no estado líquido. Então, é claro que se eu pegar o calor específico da água a 1 grau Celsius e a 98 graus Celsius, ele vai ter uma certa diferença. Mas, para fins de solução, a gente considera que o calor específico é 1, né, no estado líquido. Então, significa dizer que, para a temperatura da água, especificando melhor, para a temperatura de 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Para a temperatura de 1 grama de água diminuir a temperatura em 1 grau Celsius, eu vou retirar 1 caloria. Então, esse é o significado, né? Então, aqui eu tenho várias situações, né, de calor específico. Que a gente utiliza bastante na solução de problemas é da água, do gelo, né, que é água no estado sólido, 0,550, e do vapor. Esses dois valores do vapor e do estado sólido, que é o gelo, costuma se arredondar para 0,5, os dois. Então, o calor específico do gelo, 0,5, e do vapor também 0,5. Tá? Percebam que o calor específico da água, aqui no estado líquido, é o maior dessa tabela. Então, é por isso que, para que eu varie a temperatura da água, vai demorar mais, por exemplo, para variar a temperatura do álcool, se for na mesma quantidade, né? O calor específico está falando de 1 grama. Né? Então, se eu tenho 1 grama de álcool e 1 grama de água, e eu forneço a mesma quantidade de calor para os dois, o álcool vai sofrer uma variação de temperatura maior. Então, o calor específico ele é tabelado, né? Cada substância tem o seu valor. Então, juntando essas grandezas físicas, nós temos então a chamada equação fundamental da calorimetria. Lembremos da primeira equação, que é a da capacidade térmica. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A segunda equação é a equação do calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, nessas duas equações, eu tenho um termo que é comum nas duas, que é a capacidade térmica, que está aqui e que está aqui. Então, eu posso juntar essas duas equações numa só. E aí eu teria, então, a famosa que macete. Notem que se eu isolar este C maiúsculo aqui da capacidade térmica, passando o M para cá, multiplicando, ficaria M vezes C, e eu vou trocar M vezes C aqui no lugar deste C. Ficaria M vezes C, que é a capacidade térmica.
passando o ΔT multiplicando, vai ficar MC vezes ΔT, que é o que macete. Em algumas situações, esse ΔT também se utiliza a delta θ para a variação de temperatura, é equivalente. Então aqui eu tenho o quê? Quantidade de calor sensível, né? Massa, calor específico e variação de temperatura. São essas variáveis que eu tenho na equação. Com relação às unidades de medida, a gente já vai discutir acerca disso. Então, a quantidade de calor, nós vimos que ela é medida em joules, no sistema internacional. Então, essa tabela aqui, a coluna da direita, vai me indicar as medidas do SI. E aqui, a coluna do meio, eu tenho, então, as unidades usuais. Não são incomuns, inclusive são mais comuns do que as do SI. Então, a quantidade de calor em calorias e joules, a massa em gramas e no SI em quilogramas. Com relação à temperatura, geralmente se utiliza em graus Celsius, que é o sistema usual, mas no sistema internacional é o Kelvin. E o calor específico, no usual, caloria por grama grau Celsius. Notem que o calor específico é uma junção dessas três aqui, ó. Caloria, grama, grau Celsius. Ou então no sistema internacional, ó, joule, quilograma, Kelvin. É uma junção dos três, que é a unidade de medida de calor específico no sistema internacional, certo? A variação de temperatura, não precisa explicar, né, mas temperatura final menos a inicial. Com relação à potência, vocês devem lembrar que a potência nada mais é que uma velocidade. É a velocidade com que a energia é transformada ou transferida de um corpo para outro, né? Então, a energia nada mais é do que a rapidez com que... a potência nada mais é do que a rapidez com que a energia consegue ser transformada num determinado equipamento. Como o calor é uma forma de energia, né, energia térmica, então eu posso calcular a potência relacionada à quantidade de calor. Então, se eu pegar a formulazinha da potência, que é o ΔE por ΔT, o ΔE é a variação da energia. Nesse nosso caso especificamente, é a energia térmica. Então, eu tenho a quantidade de calor como sendo a nossa energia térmica, dividido então pela variação de tempo. Só tomar cuidado aqui, ó, porque este ΔT da potência é tempo e o ΔT lá da calorimetria é a variação de temperatura. Por isso que é interessante às vezes usar Δθ para temperatura, porque ele não faz a confusão. Então a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, se por acaso eu precisar calcular a quantidade de calor e depois dividir pelo tempo. As unidades de medida, então a quantidade de calor em calorias e no SI em joules. O tempo, que é este ΔT daqui. Eu tenho então o tempo no usual em minutos, mas no sistema internacional ele é segundos. A potência, ela é medida em calorias por minuto, porque é a divisão da quantidade de calor pelo tempo, mas não é do sistema internacional. Do sistema internacional é o joule por segundo, ó, que está aqui, ó. Aí vocês devem lembrar lá das aulas de mecânica que, em homenagem ao James Watt, o joules por segundo é a mesma coisa que watts. 1 joule por segundo é equivalente a 1 watts. Então, para que eu tenha a potência no equipamento em watts, eu tenho que ter a quantidade de calor em joules e o tempo em segundos. Então, me permite calcular a potência, né, que é a velocidade com que a energia térmica é transferida. Então, vamos a uma aplicação, uma situação envolvendo calor sensível. Esse problema está na página 368 da apostila de vocês, apostila 2. Vamos lá, então. Assim como uma lâmpada, o Sol também tem associado a ele um valor de potência. Um método usado para determinar a potência do Sol é calcular quanta energia a Terra recebe dele por unidade de tempo. Para tal, pode-se usar uma lata cilíndrica de alumínio, pintada na cor preta, que funcionará como um corpo negro. Em uma situação experimental, foi usada uma lata cuja face que recebe diretamente os raios solares possui as dimensões da sombra projetadas sobre o suporte, conforme o esquema ao lado. O recipiente foi totalmente preenchido com 500 ml de água pura,
a temperatura de 25 graus Celsius e exposto ao sol durante 5 minutos. Após esse tempo, a água atingiu 26 graus Celsius. Com base nas informações, faça o que se pede. Então, observem, nós temos aqui uma lata recebendo energia solar. Essa lata está cheia de água, né, 500 ml, projeta uma sombra no anteparo de 7 por 8 centímetros, né, então uma sombra retangular. Pede para a gente considerar 1 caloria por grau Celsius, o calor específico da água, e que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Aquilo que eu falei para vocês, geralmente se arredonda a caloria para 4,2 para facilitar a solução. Então a letra A pede, considerando que a massa de alumínio da lata é muito menor do que a da água nela contida, despreze o calor recebido pelo recipiente e considere que a elevação de temperatura do líquido se deu unicamente pelo calor recebido do Sol. A partir dos dados indicados, calcule quantos joules de energia a água recebeu por segundo. Eu tenho discutido assim, e sempre frisado para os alunos, o primeiro passo é você identificar o que você quer calcular. Senão o cara sai procurando o número no enunciado. Tem gente que até pega o número da questão para tentar pôr em fórmula. Primeiro, identificar o que você quer calcular. Não adianta sair procurando número. Sabendo o que você quer calcular, você vai mais objetivamente retirar os dados. Então, notem que ele não deixa muito explícito o que é para ser calculado. Ó. Ele deu uma unidade de medida. Ó. Quantos joules de energia por segundo? Pessoal, joule por segundo é watts. Joule por segundo, então, é potência. Então, resumindo, ele quer calcular a potência. Né? Então, ao invés de perguntar assim, calcule a potência, né, que seria mais objetivo. Perguntou-se quantos joules de energia a água recebe por segundo. Isso já pode ser um fator assim, que implica em o aluno ter dificuldade de saber o que calcular. Então, por isso que eu falei, sempre frisem primeiro no que eu quero calcular. Muito bem. Então, só vou retornar aqui, eu quero calcular a potência para a gente retirar as informações que eu tenho no problema. Vamos resolver esse exercício aqui na lousa, para ficar mais fácil, né, mais dinâmico, para vocês poderem entender. Pessoal, então percebam assim, identificado o que eu quero calcular, vou pôr aqui somente o número da página, o exercício único desta aula. Identifiquei o que eu preciso calcular. Eu quero calcular a potência. Bom, aí eu sei que a potência é a variação de energia por variação de tempo. Então eu tenho que a potência é a variação de energia por variação de tempo. Entretanto, como nós estamos tratando de calorimetria, eu estou falando de energia térmica. E energia térmica, então, é calor. Então a minha potência vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo. Pronto. Eu identifiquei qual é a fórmula que me resolve o problema. A fórmula que me resolve o problema está aqui, quantidade de calor por tempo. Agora eu tenho que ir em busca das variáveis que eu preciso, né, para resolver a potência. A quantidade de calor. Quantidade de calor é calor sensível. Então eu tenho massa, calor específico. Vou pôr um delta θ aqui para não misturar com o tempo. Então essa é a letra A. Pessoal, que informações eu tenho? No texto ele fala que eu coloquei 500 ml de água. Existem algumas coisas da física que todo vestibulando deve saber. E uma das coisas que o vestibulando deve saber é que 1 ml de água é 1 grama. Né? Então a densidade da água ela deve ser conhecida para esse tipo de solução. Tá? Então, quando eu falo 500 ml, eu estou falando de 500 gramas. Né? Então, os valores que são relacionados à água, eu devo conhecer. Devo conhecer o calor específico, os calores latentes, a gente vai ver na próxima aula, né? A densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Então, esses valores relacionados à água, todo o vestibulando deve saber. Não são difíceis. Então, encontrei a massa. O calor específico também é uma constante para a água que eu devo saber, embora tenha no enunciado. Né?
O enunciado deu um box ali com a informação do calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura. Notem que ele deu um intervalo. A água foi colocada dentro do recipiente a 25 graus Celsius e após 5 minutos ela estava a 26 graus Celsius. Então eu tenho uma temperatura inicial de 25 e eu tenho uma temperatura final de 26 graus Celsius. Logo, eu tenho uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Né? Mas só para lembrarmos que esse delta θ, então, temperatura final menos temperatura inicial. Então, eu tenho uma variação de temperatura, 26 menos 25, delta θ, igual a 1 grau Celsius. Muito bem. Calculando agora a quantidade de calor, então. Quantidade de calor, 500, 1 e 1. Então, eu tenho uma quantidade de calor de 500 calorias. Muita atenção para que o problema pede. O problema não deixa claro que é para calcular a potência. Ele pede quantos joules por segundo, que é a potência. Então, veja, eu estou falando em joules por segundo. 500 calorias, eu tenho que mudar para joules. No enunciado, ele fala que a relação entre calorias e joules é que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Então, eu vou ter que multiplicar isso por 4,2. Pessoal, multiplicar 500 por 4,2, você pode pensar assim, ó, aqui é 5. Eu digo assim, é importante às vezes algumas estratégias de matemática para facilitar a solução desse tipo de problema, para você não demorar muito. Pessoal, isso daqui eu fiz para explicar. Por favor, não precisa fazer isso na prova. Você olhou e viu que foi de 25 para 26, o delta é 1. Pronto, vai para frente. Tá? Então, pula etapas. Lembre-se que para você resolver uma prova de vestibular, você tem tempo. Tá? O tempo é importante. Então, a estratégia aqui é pensar assim, ó, cada um estabelece a sua. Mas, por exemplo, se fosse 10, 10 vezes 4,2 é 42. Mas não é 10, é metade, é 5. Então, não é 42, é metade, é 21. Então, eu teria aqui 21 e os dois zeros. Ou seja, eu tenho 2.100 joules. Agora, então, eu tenho condições de calcular a potência. Pessoal, qual é o tempo? No enunciado, ele fala que o tempo é de 5 minutos. Então, ó, delta T, 5 minutos. Como é joules por segundo, esse vocês lembram, né? Por favor. Vezes 60 segundos, que tem 1 minuto. Então, a variação de tempo, 300 segundos. Vamos lá. Potência agora. Potência, variação de energia, no caso, energia térmica, pelo tempo gasto. 2.100 joules para um tempo de 300 segundos. Simplifica aqui, eu tenho então 21 dividido por 3. 7. 7 é o quê? Joules por segundo. Joules por segundo. Que é equivalente ao watts, mas a questão pede que seja em joules por segundo. Certo? Então essa é a nossa letra A. Pessoal, a letra B. A letra B, ela pede que, considerando que os raios solares atingiram diretamente a área lateral da lata, calcule quantos joules de energia cada centímetro quadrado dessa área recebeu a cada segundo. Suponha que a superfície da lata exposta à radiação solar tenha área igual à da sua sombra. Então, veja bem, se nós observarmos o enunciado, ele nos dá uma área retangular, né? Então, notem que a questão B, ela pede para que
nós calculemos e determinemos a intensidade. Então, qual é a potência de energia, qual é a potência de luz que cada centímetro quadrado vai receber? A potência eu já tenho, são 7 joules por segundo, mas eu não tenho a área. Então, veja bem, na letra B, ele diz que a área é uma área retangular. Então, base vezes a altura. Pessoal, na figura, nós temos que a base é 7, a altura é 8, ou lado vezes lado. Então, eu tenho 7 vezes 8, eu tenho uma área de 56 centímetros quadrados. Tome muito cuidado com as unidades de medida, pelo fato de que, nessa letra B, ele diz cada centímetro quadrado recebeu a cada segundo. Então, se é cada centímetro quadrado, recebeu a cada segundo, eu já tenho aqui. Então, digamos assim que é uma intensidade, então é a potência dividido pela área. Então, eu tenho lá a potência, 7, e a área, 56. Pessoal, eu vou fazer essa divisão e vou encontrar 0,125. 0,125. Aí, a junção da unidade de medida, joule por segundo, centímetro quadrado. Aqui é interessante eu pensar assim, peraí, mas eu vou pôr joule por centímetro quadrado, vai ficar estranho, vai ficar duas divisões. Então, vamos pensar assim, eu tenho joule por segundo, que é a potência, e eu dividi isso ainda por centímetro quadrado. Lembre que aqui é uma divisão de fração, então eu tenho joule por segundo vezes, quando não tem nada aqui é 1, inverte, vai ficar 1 sobre centímetro quadrado. Então eu tenho joule por segundo centímetro quadrado. Então essa barrinha aqui não tem, tá? Então só tomar cuidado com isso. Eu vou apagar aqui porque ficou um pouquinho feio. Ficou difícil de enxergar essa medida que eu escrevi aqui. Então eu tenho, joule por segundo da potência, centímetro quadrado. Tá? Beleza? Espero que tenha ficado claro a solução desse problema. É uma aplicação do calor sensível. Pessoal, nós temos aqui, eu trouxe para a gente conversar, mais uma aplicação que é uma aplicação direta. Se você pegar a página 422 da tua apostila, você tem dois problemas. Eu tenho, na sequência, eu peguei o 12 e o 13. Que é uma aplicação mais direta do calor sensível. Então, se eu pegar a questão 12, você tem lá um pedaço de metal de 100 gramas, consome 470 calorias para ser aquecido de 20 a 70 graus Celsius. O calor específico deste metal em calorias por grama grau Celsius vale. Então, nessa situação, eu tenho que calcular o calor específico. Para eu calcular o calor específico, então esse é o problema 12 da página 422. Então eu tenho calor específico, quero saber a quantidade de calor que o sistema recebe, ou consome, no caso, é 470 calorias. Então, eu tenho 470 calorias. Para ser aquecido de 20 para 70, já faz direto delta. 70 menos 20. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. E a massa, 100 gramas. Notem que o problema pede assim, em calorias por grama grau Celsius. Em calorias por grama grau Celsius. Fechou, só aplicar no princípio, na equação fundamental da calorimetria. Então eu tenho lá, quantidade de calor, 470, massa, 100, calor específico, não sei, e aqui, 50. 470, 5.000, C, 470 dividido por 5.000 igual a C.
Pessoal, essa divisão, notem que se eu dividir 47, vamos supor assim, por 10, eu teria 4,7. Como eu estou dividindo por 5, que é a metade, então eu terei o dobro, que é o 94. Então você pode fazer esse raciocínio. Como aqui eu tenho 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3, ficaria 0,47 dividido por 5. É uma possibilidade. Ou faz a divisão do jeito que você achar melhor. Então, como eu disse, se eu dividisse por 10, daria 0,047. Como é por 5, o resultado vai ser o dobro, que é 0,094. Então, 0,094 calorias por grama grau Celsius. Então, esse é uma aplicação também da quantidade de calor sensível. Uma outra aplicação que nós temos ainda, nessa mesma página, é o exercício 13. O exercício 13, ele diz assim para a gente: a sopa de pedra é um incrementado do prato da culinária portuguesa. Não vou fazer piadinha nenhuma com esse problema, gente, senão pode, né, nos trazer constrangimento. Mas a sopa de pedra, prato da culinária portuguesa. Cara, a sopa de pedra existe mesmo, eu achei que era brincadeira. Em que uma pedra é colocada na panela junto com os ingredientes. Bom, pelo menos tem outros ingredientes, né? Não é só a pedra. Para fazer essa sopa no litoral, uma pessoa coloca uma pedra de 500 gramas em uma panela contendo 2 litros de água, aquecendo-as a partir de 20 graus Celsius até atingir a fervura a 100 graus Celsius. Considere que o calor específico da água seja 1 caloria por grama grau Celsius, que o calor específico da água seja da pedra, seja 0,2 calorias por grama grau Celsius, e que a densidade da água seja 1000 gramas por litro, e que as perdas de calor para o meio e a capacidade térmica da panela sejam desprezíveis, a quantidade de calor necessária para que o conjunto água-pedra atinja a temperatura de fervura é igual a. Então, nesse caso, a pergunta é: qual é a quantidade de calor para que o conjunto pedra mais água atinja a temperatura de fervura? Então, aqui o ideal, para que a gente não faça confusão, é separar. Então, eu tenho pedra, eu tenho a massa da pedra, eu tenho o calor específico da pedra e eu tenho a variação de temperatura da pedra. Pessoal, no texto, ele diz que a massa da pedra é de 500 gramas, para considerar calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius, e que a temperatura inicial era 20 e foi até 100. Então, houve um acréscimo de 80. Então, a minha variação de temperatura, 80 graus Celsius. Depois, nós temos a água. A água, ele diz assim, ele nem informa que 1 quilo é igual a 1 litro, né? Mas é a densidade da água. Então, ele diz no texto que são 2 litros de água. Pessoal, a massa, então, 2 litros, 2.000 gramas, né? Que são 2.000 ml. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é a mesma, 80 graus Celsius. Que considera-se que o conjunto pedra-água, ao começar o aquecimento, estava a 20 e ao terminar o aquecimento estava a 100. Então eu tenho que calcular a quantidade de calor da pedra, a quantidade de calor da água e juntar os dois. Então eu tenho aqui, vamos fazer para a pedra primeiro. Massa da pedra, 500. Calor específico, 0,2. Variação de temperatura, 80. Então eu tenho 500 vezes 0,2 vezes 80. 500 vezes 0,2 vai ser exatamente 100. E daí 100 vezes 80 é 8.000. 8.000 calorias. Então, vamos dizer que aqui seja a quantidade de calor da pedra. A quantidade de calor da água, massa, 2.000 gramas, calor específico 1, 80.
Então, a quantidade de calor da água, ó, 8 vezes 2 é 16. 1, 2, 3, 4 zeros. Calorias. Então, a quantidade de calor total que o sistema recebeu, quantidade de calor total, 8.000 da pedra, mais 160.000 da água. Então, eu tenho 168.000 calorias. Pessoal, observem que as alternativas estão em quilocalorias. 1 quilo é equivalente a 1.000. 1 quilo qualquer coisa é 1.000. No caso de 1 quilocaloria, são 1.000 calorias. Né? Então, eu vou dividir isso aqui por 1.000. Dividir por 1.000, eu tenho, então, 168 quilocalorias. Lembre que eu poderia escrever isso dessa maneira assim, ó, 168 vezes 1.000. E esse 1.000 é equivalente ao tal do quilo. Tá? Então, eu tenho 168 quilo, e daí calorias, que é a unidade de medida. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Então, essa foi a nossa aula 10, acerca de calor sensível, que é aquela quantidade de calor que causa apenas variação de temperatura. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.